Olá pessoal, como estão? Meus futuros colegas, minhas futuras colegas aí de magistratura, espero que todos estejam e todas estejam muito bem. Pessoal, vamos começar então nossas aulas de direito constitucional. Pessoal, vamos organizar primeiro, antes de começar nossas aulas, vamos fazer uma organizaçãozinha aqui. Não dá para a gente falar tudo sobre direito constitucional, né, numa reta final, mas o que eu quero de vocês, em primeiro lugar, direito constitucional, a Constituição, é um diploma relativamente pequeno, e que se nós lermos a Constituição por inteiro, nós vamos conseguir fazer muitas questões de direito constitucional só lendo a lei seca. Muitas questões de direito constitucional e também questões afins de outras matérias, pessoal. Então é muito importante nós lermos do começo ao fim da Constituição, tentarmos aí na medida do possível decorar no pré-prova. Eu sempre fazia muito isso quando eu prestava concurso para magistratura e sempre me ajudou muito, tá? Lei seca, a Constituição, vamos ler que vai nos ajudar bastante, tá bom? Do começo ao fim. Agora, é claro, nós temos que ter atenção aos temas do momento. Os temas do momento, porque às vezes costuma aparecer questões aí de jurisprudência do Supremo nas provas de primeira fase. Por exemplo, CPI. Hoje, CPI é tema do momento, repartição de competências, federalismo, essa questão da Covid, estados e municípios podem legislar, estados e municípios podem atuar administrativamente no combate à pandemia, ou é matéria só da União. Vocês percebam que isso está toda hora em debate no Supremo Tribunal Federal. O que mais, pessoal? Crimes de responsabilidade do presidente da República, poder legislativo, poder judiciário, enfim, tudo isso que vocês veem que está aparecendo toda hora na mídia, tudo isso aí a gente tem que ficar bastante atento aí na prova de primeira fase, tudo bem? E depois na segunda também, que vocês vão passar e ficar bem atentos a isso. Então vamos lá, pessoal. Então vamos começar hoje. Vamos começar com um tema que invariavelmente cai muito em várias provas, que é controle de constitucionalidade. E controle de constitucionalidade, quando nós estudamos esse tema, além das questões propriamente ditas de controle, podem aparecer outras matérias afins dentro do controle. Por exemplo, você tá tratando lá de controle prévio de constitucionalidade pelo Poder Executivo, pelo chefe do Poder Executivo por meio do veto. O veto já tangencia o processo legislativo. Então, perceba a importância de estudar controle de constitucionalidade, fazer aquela revisãozinha bem feita, e costuma-se aparecer muitas questões também relacionadas à jurisprudência sobre o tema. Tá, então vamos lá, pessoal. Então vamos começar. Pessoal, olha um negócio que cai bastante, ó. Prestem bem atenção. Quando se declara inconstitucionalidade, quando o Supremo declara inconstitucionalidade, esse efeito é ex tunc, em regra. Ex tunc é lá para o passado, a ação é declaratória, a decisão do Supremo é declaratória, vale desde o início da edição da norma. A norma nasce morta, uma norma inconstitucional nasce morta. Porém, motivos de interesse social, de segurança jurídica, podem ensejar a declaração de inconstitucionalidade para outros momentos posteriores à edição da norma, tá bom? Então, vamos supor um tributo bilionário. Tem muita gente que entende que não pode haver a devolução desde o começo, senão vai quebrar a União, vai quebrar o Estado. Eu, particularmente, discordo. Eu acredito que, se é inconstitucional, tem que devolver tudo para o contribuinte sob pena de ofensa à Constituição. Mas há algumas correntes aí que entendem que, nesses casos, o Supremo tem que fixar um momento posterior, senão os Estados, os entes federativos, não conseguem devolver o valor integral. Pessoal, então vamos lá. Então, razões de segurança jurídica, interesse social, boa-fé, podem significar a fixação de outros momentos para a devolução do tributo. Isso é tranquilo no controle concentrado. Inclusive, temos leis expressas nesse sentido. Vamos rapidinho aqui, que eu acho muito importante nós estudarmos essas leis. Isso aqui despenca. Prestem bem atenção à redação das leis, ó, dessas leis aqui. Ó.
do controle concentrado, tanto da ADI, ADC quanto a DPF, tá? Então eu transcrevi aqui para vocês, mas o artigo 27, ó, ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo, por maioria de 2/3, pessoal, prestem bem atenção, por maioria de 2/3, diverso do que se passa lá no controle difuso, na cláusula de reserva de plenário, lá nós temos maioria absoluta. Aqui, no controle concentrado, nessa modulação dos efeitos, é maioria de 2/3, tá bom? Então, pode o Supremo restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tem eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado. Tá bom, pessoal? Então, cumprindo esses requisitos aqui formais, por maioria de 2/3, materiais, razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, o Supremo pode restringir para outro momento os efeitos da declaração de inconstitucionalidade. Agora, pergunto para vocês, isso aqui despenca em prova. Isso de controle concentrado, está na lei. Controle difuso, é possível o Supremo fazer essa restrição? É também, pessoal. Não por lei, isso não está previsto em lei, mas por questão de analogia. O Supremo vem aplicando por analogia. Lembra daquele caso lá que vocês seguramente devem ter estudado, aquele caso do município de Mira Estrela, redução de número de vereadores, uma ação direta de inconstitucionalidade para reduzir o número de vereadores. O que o Supremo fez? O Supremo fixou uma data posterior para que os efeitos da inconstitucionalidade passassem a incidir, sob pena, inclusive, de comprometer as eleições anteriores já feitas lá naquele município e tal. Então, controle difuso também, o Supremo, mas por analogia, admite. Pessoal, tema importante. Controle superveniente de constitucionalidade. Existe isso no Supremo? Constitucionalidade superveniente, constitucionalidade superveniente, existe isso? O que é constitucionalidade superveniente? Uma norma é inconstitucional e se torna constitucional. Isso é possível? Em regra, não. A inconstitucionalidade não se convalida, tá bom? Em regra, não. Exceção. Nós temos a exceção da jurisprudência do Supremo, ou seja, uma norma que é inconstitucional, mas se torna constitucional. Município de Luiz Eduardo Magalhães, lá na Bahia. Esse município foi criado sem o cumprimento de alguns daqueles requisitos do artigo 18, parágrafo 4º da Constituição, oitiva prévia da população, das populações envolvidas, entre outros requisitos. Ou seja, esse município é inconstitucional, a criação dele é inconstitucional. Mas o Supremo, o que o Supremo fez? Ele deu um prazo de 24 meses para que aqueles vícios de inconstitucionalidade se consertassem. E mais ainda, nós tivemos uma emenda constitucional aí, anota aí, pessoal, emenda constitucional número 57/2008, que convalidou, falou, olha, os municípios criados até então, sem a observância dos requisitos do 18, 4º da Constituição, são constitucionais. Então, uma inconstitucionalidade superveniente se tornou uma inconstitucionalidade se tornou em uma constitucionalidade. Então, exceção ao não cabimento da constitucionalidade superveniente. O inverso agora, pessoal, o inverso. Inconstitucionalidade superveniente. Uma norma é constitucional e se torna inconstitucional. Pessoal, não pode. Isso não existe no nosso sistema, tudo bem? Não existe no nosso sistema. Por que não existe no nosso sistema, pessoal? Porque a inconstitucionalidade, em regra, não se convalesce, tá bom? Exceção, temos duas exceções. Mutação constitucional, ou seja, quando há uma mudança na interpretação do Supremo, o Supremo entendia que uma norma era constitucional, era inconstitucional e se tornou constitucional, tá bom? E temos o caso também da alteração das circunstâncias fáticas. Alteração das circunstâncias fáticas. A lei do amianto. No começo, o Supremo entendia que a lei do amianto era constitucional, que autorizava o amianto. Mas depois a ciência foi demonstrando que o amianto, de qualquer jeito, era péssimo à saúde da população, podia até matar os trabalhadores que cultivassem, que trabalhassem com esse produto. Aí o Supremo entendeu que
o amianto depois mudou a interpretação e entendeu que o amianto era inconstitucional. Então você perceba aqui, ó, inconstitucionalidade superveniente, duas inconstitucionalidades supervenientes admitidas pelo Supremo. Lei do amianto e lei do imutação constitucional, tá bom? Quando nós falamos em inconstitucionalidade superveniente, pessoal, quando nós falamos desse tema, nós temos que fazer uma ponte com a teoria da inconstitucionalidade. O que é a teoria da inconstitucionalidade? As normas inconstitucionais são apenas aquelas posteriores à Constituição, editadas depois da Constituição. Normas editadas antes da Constituição não se fala em inconstitucionalidade, mas em teoria da não recepção. Por isso que aparece muito em concurso. A teoria da inconstitucionalidade superveniente se relaciona ao quê? Se relaciona à teoria propriamente dita da inconstitucionalidade. Vamos ver aqui numa questãozinha de concurso? É de outra prova, mas é tão importante que o professor resolveu trazer aqui para vocês. A teoria da inconstitucionalidade supõe sempre necessariamente que a legislação sobre cuja constitucionalidade se questiona seja posterior à Constituição, porque tudo estará em saber se o legislador ordinário agiu dentro de sua esfera de competência ou fora dela, se era competente ou incompetente para editar a lei que tem editado. Do trecho acima transcrito, depreende-se a rejeição por parte da jurisprudência do Supremo da teoria da inconstitucionalidade superveniente. Tá bom, pessoal? Então, para nós, item E aqui, nós resolveríamos com tranquilidade, tá bom? Então, para encerrar, pessoal, estado de coisas inconstitucional. O que é isso? Estado de coisas inconstitucional. É uma violação repetida a direitos fundamentais por falhas estruturais em políticas públicas. Repetição ou desrespeitos repetidos a direitos fundamentais por falhas estruturais em políticas públicas. Questão do sistema penitenciário nacional. O sistema penitenciário nacional, como todos sabemos, em geral, as penitenciárias aí não observam os direitos fundamentais dos presos, por falha estrutural do Estado, que não investe nessa tipo de política pública. Então aqui nós temos, o Supremo já reconheceu um estado de coisas inconstitucional. O Supremo fez, então, o Supremo determinou que depois de 90 dias os juízes e juízas fizessem as tais das audiências de custódia, justamente para verificar se os direitos fundamentais dos presos estão sendo ou não obedecidos, e determinou também que o Estado brasileiro liberasse verbas do Fundo Penitenciário Nacional para o investimento no sistema penitenciário. Tá bom, pessoal? Um abraço, até mais.